Dando continuidade às nossas reflexões no livro de Josué, hoje nós vamos para o capítulo 12. Se você é daquelas pessoas que gosta de mandar versículo bíblico para encorajar alguém quando ela está desanimada, doente, talvez nesse texto você não vai encontrar muitos versículos para você dizer. Mas tem muitas coisas aqui para a gente entender. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz que tudo que foi escrito nas Escrituras para o nosso ensino foi escrito. E as Escrituras usadas por Deus, por meio do Espírito Santo, promove consolo aos nossos corações. E aqueles textos que parecem pedra bruta, não estão tão claros, também têm lições que nós podemos aprender. Vamos ler o capítulo 12 do livro de Josué. Diz assim: são estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salca e em toda a Bazã, até o limite dos Gessuritas e dos Macatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Feito o resumo de Moisés, agora o resumo das conquistas por Josué. São esses os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, e o rei de Jericó, e de Ai, que estava ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. E o rei de Maquedá, outro. E o rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sirom, Meron, outro. O de Aquisaf, outro. O rei de Tanaque, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joqueneão do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafatdor, outro. O de Goim, em Gigal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis.
Lá no meio você desistiu de me acompanhar, não foi? Percebi que alguns já tinham desistido. Mas propositadamente eu fiz essa leitura um pouco cansativa por conta da repetição. Aí você fica perguntando, por que Deus registrou isso? Por que Deus fez questão de trazer esse resumo e deixar aqui na sua palavra? Qual era a intenção do Senhor? Porque a partir do capítulo 12, o texto vai falar das divisões, as tribos de Israel ficando com as terras. Do lado direito do Jordão, 2 tribos e meia já tinha assumido parte. Agora, o restante 10 tribos e meia vão assumir o outro lado e Josué vai fazer essa divisão. E numa ligeira olhada nesse capítulo, parece simplesmente trazer uma lista de reis. Como mencionei em Romanos 15, versículo 4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Assim, o que nós temos aqui é uma espécie de memorial das vitórias do Senhor junto com o povo de Josué. Deus já tinha dito em outros momentos que o Senhor os entregou. Deus tinha dado estes povos para Israel por conta de uma promessa antiga feita desde os tempos de Abraão, que agora estava sendo consumada. Assim, então, essa lista é uma espécie de memorial, uma espécie de lembrete daquilo que o Senhor faz por meio do seu povo. Cada nome cuidadosamente registrado aqui nessa lista anuncia em alto e bom som que Deus cumpre a sua palavra, que Deus cumpre as suas promessas. Por isso, o autor, dirigido pelo Espírito Santo, cuidadosamente coloca o nome das pessoas que cuidava dessas regiões, cidades que pareciam que funcionavam como se fosse um pequeno estado, que Deus tinha prometido a Abraão há muitos anos e que agora estava sendo consumado. Assim, o que parece uma simples lista é, na verdade, um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir os seus desígnios junto com o seu povo. É o testemunho visível da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Na primeira parte do resumo, versículo 1 a 6, o personagem Moisés, que no primeiro capítulo aparece como morto. Moisés tinha morrido e Josué assume a liderança do povo de Israel na conquista da terra prometida. E agora o autor faz questão de trazer Moisés de volta. Eu achei muito interessante isso porque eu fiquei pensando, olha, as pessoas podem até esquecer os feitos de alguém feito em nome do Senhor, mas Deus jamais esquece. Muitas vezes a gente, servindo a Deus de maneira, na igreja simples, mas com objetividade também, a gente fica imaginando ou buscando o reconhecimento das pessoas, desejando o reconhecimento das pessoas. E nos chateamos quando não somos notados, não somos reconhecidos, somos esquecidos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas podem até esquecer do que você fez para Deus ou do que você faz, mas Deus não esquece. E Deus fez questão de trazer à tona a história de Moisés, lembrando disso aqui. E todas essas conquistas
foi por causa do Senhor. Resultado da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Temos Moisés, temos Josué na liderança em momentos diferentes, mas as vitórias do Senhor não dependem de homens, mas das promessas que Ele fez ao longo da história da redenção. Deus cumpre todas as suas promessas. Deus tem o compromisso de que a sua palavra seja cumprida. Essas referências às conquistas feitas por Moisés, especialmente Seom e Og, do lado direito do Jordão, mostra que a obra começou antes mesmo de Josué e vai continuar depois dele. Isso tudo para aprontar para a promessa que vem de Deus e não para os líderes que estão à frente. Líderes passam, as pessoas passam, mas o que permanece é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. O profeta Isaías diz que seca a erva, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece. Deus usa homens para realizar a obra dele, mas Deus não precisa de pessoas. Mas ele graciosamente, em sua soberania, usa pessoas para fazer a obra. Mas a verdade é que ele não depende de homens para cumprir sua vontade. Deus cumpre as suas promessas. Deus pediu para que Abraão olhasse para as estrelas e contasse. Deus prometeu dar terra para Abraão e uma descendência enorme. Gênesis capítulo 15. E depois Deus faz um juramento com Abraão. Naquele tempo existia uma forma de contrato que não funcionava em cartórios. Não tinha cartório naquele tempo. Então, se duas pessoas queriam fazer um contrato, elas faziam mais ou menos assim. Traziam um cordeiro, partia no meio. Colocavam uma parte de cá, uma parte de cá. Ou um novilho, partia no meio. Colocava de cá e colocava de cá. Ou uma ave, dependendo das posses e da situação. E as duas pessoas passavam andando assim. Isso era o contrato do cartório. E aí o final dizia assim: se eu não cumprir o que eu estou prometendo, eu quero me tornar como um animal desse, partido ao meio. Será que era séria a conversa? Vou sugerir isso para os casamentos. Deixa melhor não. Mas percebe? Aí Deus fez isso com Abraão. Tinha lá um novilho, tinha cordeiro, tinha vários animais. Só que na hora de passar os dois, Deus disse assim para Abraão: deixa comigo. Deus passou sozinho, em forma de fogo. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Eu vou cumprir o que eu estou prometendo para você. Não depende de você. Depende de mim. E se eu não cumprir, eu posso ser partido, se é possível, como esses animais. Deus cumpre as suas promessas. Anos depois, com Josué, Israel estava conquistando a terra que Deus tinha prometido. E esses reis apontam não para a sabedoria humana, não para a força humana, mas para o poder de Deus em cumprir as suas promessas, em cumprir a sua palavra. Que segurança isso traz ao nosso coração? Que segurança você pode sentir em caminhar com Deus, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. A Bíblia tem inúmeras promessas. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas necessidades. Certo? É uma promessa.
Deus prometeu suprir as suas necessidades. Deus diz que ninguém vai frustrar o plano que Ele tem para você. E aí, quando Ele diz, Ele está falando sério. Não vai ter situação que vai impedir que o Senhor cumpra aquilo que Ele prometeu. Se você quem crê em Cristo, Ele diz, eu vou te dar a vida eterna. E Ele vai, porque Ele prometeu. Não é por minha causa, não é por nossa causa, mas por causa do Senhor. Então, quando Moisés, antes de morrer ainda, vê esses reis próximos sendo conquistados, percebeu Deus cumprindo as suas promessas. Pessoas passam, mas a promessa do Senhor permanece. A conquista não se dá por nossa própria força, mas é resultado sempre da promessa do Senhor. As conquistas acontecem não por causa das nossas estratégias, mas porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Não é o braço humano que faz as coisas acontecer, mas a mão divina. Então, esse texto é um convite para você depender de Deus. Olha só, o que parecia impossível aconteceu. O que estava tão distante se cumpriu. Esses reis testemunham da fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas. Mas também, esses reis trazem outro lado da justiça de Deus sobre os povos. Do versículo 7 até o versículo 24, esses 31 reis, ninguém tinha interesse no Senhor. Nós temos um relato no início do livro, no capítulo 2, de uma mulher de Jericó, chamada Raabe, que ela tinha ouvido do que Deus estava fazendo com a nação de Israel, e ela acreditou no poder de Deus, e ela desejou fazer parte do povo de Deus. E quando Israel vai destruir Jericó, ela é poupada, juntamente com a família dela. Mas isso é um caso importante, porque ela vai aparecer em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. Raabe, uma moradora de Jericó, salva pelo Senhor, faz parte da genealogia do Salvador. Os demais cultuavam os seus deuses, faziam compromisso com os seus deuses, e mesmo ouvindo acerca do Senhor, não tinha temor. E esses reis derrotados, eles mostram a justiça santa de Deus contra a idolatria, contra o pecado. Existia em Canaã todo tipo de adoração, sacrifícios humanos, sacrifício de crianças, prostituição como culto à fertilidade, uma série de coisas, e ninguém se manifestou. E às vezes é chocante isso, porque a ideia que nós temos de Deus é que Ele é amor, mas Ele não tem justiça. Algumas pessoas dizem, mas como é que um Deus de amor vai permitir que alguém, por exemplo, vá para o inferno? Eu não acredito que Deus de amor. Deus é amor, a Bíblia diz, mas também é justiça. Então, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que julga. O mesmo Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo é o Deus que julga. Agora, não pense que o fato de você estar em Cristo, você não foi julgado. Cristo foi julgado no seu lugar. E Ele recebeu a ira divina sobre si.
por conta dos nossos pecados. Porque senão Deus não seria justo. Para ele continuar justo, alguém tinha que ser punido pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo, Deus que se fez homem, sem pecado, recebeu na cruz a punição que era nossa. Por isso que a morte de Jesus foi capaz de satisfazer plenamente a justiça divina. Por isso que João diz, olha, quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Em Cristo, Deus nos salva. Mas se não estamos em Cristo, seremos julgados. Portanto, pecado é coisa muito séria. Tentar viver a vida sem Deus é muito sério. Excluir Deus é algo sério nas Escrituras. Nós não podemos desafiar a santidade de Deus, a justiça de Deus. E chegou no momento para esses reis de acerto de contas. O Senhor vai cumprir a promessa e vai tirá-los da terra, vai feri-los, vai dominá-los. E a terra vai ser dividida aí. Então, essa lista exalta a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mas também a justiça de Deus diante daqueles que não reconhecem a soberania dele. Portanto, Josué 12 não é um capítulo sobre reis derrotados, mas é um capítulo sobre um Deus invencível, um Deus todo-poderoso, que não pode ser barrado, que não pode ser impedido pela força, pelo poder humano, que cumpre os seus propósitos independente das pessoas, que está no controle da história, fazendo com que todas as coisas cumpram o seu propósito. E nessa caminhada o inimigo pode ser até forte, mas Deus é soberano. Josué teve vários desafios, e o grande desafio era depender de Deus. Era não fazer as coisas por estratégia humana. E aí ele percebeu que quando alguém teme a Deus e depende de Deus, não há muralha que resista à vontade do Senhor. Nada, ninguém pode frustrar os seus planos. Paulo, no Novo Testamento, diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tenta lutar contra Deus, já perdeu. Porque, de fato, Ele vai cumprir com todas as suas promessas. Você tem descansado nas promessas de Deus? Naquilo que Deus tem falado? Onde você encontra ânimo para a sua vida, para a sua caminhada? Onde você tem sido encorajado? Está confiando na sua força, na sua família, na sua sabedoria, na sua estratégia? Onde você tem confiado? Em quem você tem confiado? Você consegue se colocar diante do Senhor em total dependência? Fazer isso não é sinal de fraqueza, é sabedoria. Você vai lidar com muito menos frustração do que você ficar confiando ou tentar confiar em si mesmo o tempo todo. Tentar lutar sozinho é colher frustração. Dependa do Senhor. Dependa. Coloque a sua força debaixo do plano do Senhor, da vontade do Senhor. Tema ao Senhor, justo. Se você não teve os seus pecados julgados em Jesus Cristo, um dia você vai ter que enfrentar esse julgamento.
Mas você pode resolver isso logo, confiando na pessoa, na obra de Jesus. Confiando que Ele morreu na cruz, no seu lugar, para pagar o seu pecado. E que se você crê no seu coração que Jesus Cristo está vivo, se você confessar Jesus como Senhor, a Bíblia diz que você é salvo. Mas se você não faz isso, o Evangelho de João diz que você já está condenado. E se você está em Cristo, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque já foi julgado em Cristo o seu pecado. Ele é a nossa esperança. Vimos aqui conquistas de Josué, grandes conquistas. Mas a maior conquista da história humana foi a conquista que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Quando Ele venceu a morte. O último inimigo. A morte foi vencida por Jesus na cruz. Jesus visitando Marta e Maria, depois da morte do irmão, e ao chegar, ele ouve o lamento. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Eu sou a ressurreição e a verdade e a vida. Se você crê, ainda que morra, terá a vida eterna. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque em Jesus nós experimentamos essa nova vida. E aí foi a grande conquista de Jesus na cruz do Calvário, o caminho para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essas conquistas aqui foram muito importantes para a história do povo hebreu, para a história do próprio Deus, em cumprir as suas promessas. Mas a história mais importante, a conquista mais importante, foi a conquista realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa conquista pode ser sua, se você confiar unicamente na pessoa de Jesus para a sua salvação. Se você não depender da sua religiosidade, da sua suposta bondade, da sua moral, mas unicamente da obra perfeita de Jesus. Se você entender que é pecador e que Jesus morreu na cruz pagando o seu pecado e confiar exclusivamente nele como o único meio de salvação, a Bíblia diz que você é salvo. E essa é a maior conquista. Mas é verdade, nós teremos outros inimigos, outras lutas, adversidades para enfrentar. E o resumo da nossa história vai ser o mesmo aqui. A nossa história resumida vai mostrar que Deus cumpre fielmente as suas promessas. Nenhuma promessa do Senhor deixará de ser cumprida na vida dos seus servos. Que o Senhor nos ajude a confiarmos naquilo que Ele tem dito e a dependermos daquilo que Ele tem dito, porque de fato Ele cumpre com todas as suas promessas.